Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de julho nós vamos meditar em Salmos do capítulo 106 ao capítulo 108, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 106, nós vamos ver as consequências do pecado da rebeldia. Ele começa dizendo assim: louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça em todo o tempo. Lembre-se de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Quando o que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos e que eu me alegre na alegria do teu povo. Exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como os nossos antepassados. Fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram dos seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra do seu nome, para mostrar o seu grande poder. Ordenou ao Mar Vermelho que secasse e os conduzisse pelas águas por um deserto. Ele os resgatou da mão dos seus inimigos e os libertou da garra dos adversários. As águas fecharam, cobriram os seus opressores e nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito e não quiseram esperar pelos seus conselhos. No deserto, desejou o povo. Os desejos dele se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu os seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. E no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado do Senhor. Por isso a terra se abriu e engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No Monte Sinai, fizeram um bezerro. Prostraram-se adiante da imagem de metal. Trocaram o seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se que Deus era o seu Salvador e que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos na terra de Cã. Feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, declarou ele que os destruiriam. Mas Moisés, o seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou que afastasse a ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram nas suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor e chegaram a comer sacrifícios oferecidos aos mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso a praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor.
e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram os seus costumes. Adornaram os ídolos estrangeiros, adoraram a estes, chegaram a sacrificar a demônios os seus filhos e suas filhas. Lembra de Manassés? O rei Manassés que ofereceu seus filhos a Moloque? Pois é, derramaram o sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, e ofereceram sacrifícios a ídolos de Canaã. Então, mais uma vez aqui no 106, ele começa rendendo graça, mas ele começa a denunciar todo o pecado de rebeldia, né? Então, nós vamos ver que o 106 é praticamente uma continuação daquilo que iniciou lá no 105, que apesar da bondade de Deus, o povo era de coração duro, de dura cerviz, né? E ele continua. Ainda assim, ele viu sua aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se da aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Lembra do episódio de Babilônia? Pois é. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e reúne-os entre as nações, para podermos darmos graças ao teu nome, para nos alegrarmos em teu louvor. Louve ao Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém, e louvado seja o Senhor. O 107, né, vai abrir o 5º livro de Salmos. Lembra no dia 1º? Lá no 1º versículo de Salmos eu falei, né, que o livro de Salmos ele era fracionado, ele tinha vários livros e foram acoplados aqui, né, foram colocados todos juntos, e que eu ia fazer menção, né, quando iniciaria cada um desses livros. Então aqui no capítulo 107 inicia a 5ª parte de Salmos, que vai do 107 ao 150. Olha só, deem graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou a proclamar em alta voz. Contem todos os que Ele resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste ao oeste, do norte ao sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro e uma cidade onde puderam morar. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que Ele fez à humanidade, pois Ele saciou o sedento e encheu de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com algemas de terror e sofrimento. E rebelaram-se contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo, por isso Ele os rejeitou e os sujeitou a trabalhos forçados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou do seu sofrimento. Tirou-os da escuridão, de trevas profundas, quebrou as algemas. Que louvem ao Senhor e ao seu grande amor e pelas maravilhas que Ele faz à humanidade, né? Então, você está percebendo aqui, né, nessa sequência de salmos, uma retrospectiva de tudo aquilo, né, que Ele enviou a sua palavra e os curou, que os resgatou da morte. Louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez à humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem as obras
com as suas canções alegres, viajaram pelo mundo em navios, percorreram rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas profundas. Por sua ordem, os ventos se levantavam e açoitavam as ondas. Seus navios eram lançados aos céus. E aí ele fala: cambalearam e tropeçavam como bêbados, e não havia mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou do seu sofrimento, acalmou a tempestade. Olha só, até o Novo Testamento aqui a gente vê menção, né? Ele transforma rios em deserto, fontes de água em terra seca, torna a terra fértil em solo inútil, por causa da perversidade dos seus habitantes. Também transforma desertos em açudes e terra seca em fontes de água. Leva o faminto e ali se estabelece e ali constroem suas cidades. Eles semeiam em campos, plantas videiras, sim, eles os abençoam e ali eles podem criar famílias numerosas. Mas quando diminuírem o número e empobrecerem por causa da opressão e da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e o faz vagar pelo deserto sem caminho. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias e rebanhos de ovelha. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. E por fim, o 108, que é um cântico de Davi declarado aqui: meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira, harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção, e eu lhe darei graça, Senhor, por meio dos povos, e cantarei louvores a ti entre as nações, pois o seu amor é mais alto do que os céus, e a sua fidelidade chega até as nuvens. Que coisa maravilhosa, não é? Agora livra o teu povo amado e responde e salva com o teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete, Judá o meu cetro. Moabe é a minha bacia de lavar, limpar os pés sobre Edom, e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará à cidade fortificada e quem me guiará até o Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com o nosso exército? Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro do homem é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos. Na RA fala: com o auxílio de Deus, faremos proezas. Pois ele pisará os nossos inimigos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.